Rádio da Universidade, 1080 AM, hoje recebendo o reitor Rui Vicente Oppermann e a vice-reitora, professora Jane Tutiquian. O Ministério da Educação apresentou aos reitores das instituições federais de ensino superior o projeto Futurice para financiamento e gerenciamento das universidades, que inclui fundos de investimentos, parcerias com organizações sociais e premiações por desempenho, entre outros. Na apresentação do projeto, seja para os reitores, seja depois para a sociedade, ficou muito claro que foi um projeto construído sem a participação das universidades, né? Seja reitores individualmente, seja a própria Andifes. E isso é uma quebra de uma parceria histórica, onde todos os programas que o MEC sempre construiu em parceria, ouvindo as universidades, não só os reitores, evidentemente também os reitores, mas também os especialistas em educação, em ensino, em pesquisa e enfim, todas as áreas que abrangem a missão da universidade. No caso, isso não aconteceu. E como é que foi essa apresentação em Brasília? O quanto foi esclarecido sobre o projeto já, de antemão? Sim. No seu conjunto, as duas apresentações deixaram muitos questionamentos, né? Questionamentos esses que a consulta pública que está aberta ela não contempla. Temos já de posse um projeto de lei, né, que seria então encaminhado ao Congresso para a instituição do programa Futurice, né, e que eu penso seja o instrumento pelo qual nós teremos que trabalhar, né, em detalhe esse programa que está sendo proposto pelo MEC. Agora, professora Jane, professor Rui, o programa, o Futurice, ele foi anunciado e boa parte da imprensa também já está se referindo a ele como uma espécie de oportunidade das universidades obterem mais recursos. Só que a gente está num momento em que a gente não está dispondo dos recursos mínimos que estavam planejados, né, que chegassem às universidades. Tem o contingenciamento, tem a emenda do teto. Quer dizer, de certa forma, é um momento um pouco esquisito, né, para a gente falar em outras formas de financiamento. De fato, o Futurice vem antes do Presente-se, né? As duas formas estão erradas, quero deixar bem claro, né? Mas, parafraseando, digamos assim, ou parodiando o título do projeto, nós temos que resolver a nossa situação no presente. As universidades têm como se sustentar até setembro, depois não tem mais, né? A lei do teto está aí colocada e talvez seja necessário inicialmente nós lutarmos contra essa lei do teto. Não tem como se pensar em educação a longo prazo com essa lei da forma como ela está. Por outro lado, e a gente vai conversar sobre isso, entra um elemento novo. E esse elemento novo é bastante preocupante, porque, querendo ou não, e isso a sociedade não está tendo um alerta suficiente para isso, como está em relação aos fundos, entra um elemento novo que são as organizações sociais, né? Então, se eu juntar os fundos e as organizações sociais que vão interferir em todo o funcionamento da universidade, eu estou mudando o status da universidade. Ela passa de pública para público-privada. A organização social, né, só para a gente esclarecer, é uma entidade privada, né, criada com o objetivo de gerenciar algum tipo de serviço, enfim, que seria público, né? Exato. Mas é uma entidade privada. Ou seja, é da gente imaginar bem, quem criaria uma organização social, quem teria interesse de fazer isso para, digamos, fazer a gestão de uma universidade, né? Veja bem, o Futurice, ele tem 3 eixos, né? E, na verdade, assim, o Futurice, ele mostra o que nós conhecemos,
mas ele mira naquilo que nós não vemos. E essa que é a questão que a vice-reitora está levantando. Ele tem 3 eixos. Vamos lá. Gestão, governança e empreendedorismo. O que a gente não vê é o que vem no artigo 2, né, que é o seguinte: ao aderir ao Futurice, a universidade se compromete a utilizar a organização social contratada para o suporte à execução de atividades relacionadas aos eixos previstos. Então, o que está realmente acontecendo é que se nós delegarmos para uma organização social estas atividades de gestão, governança, empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização, o que nós vamos ficar fazendo? Quem é que vai... O que a universidade como um todo vai fazer? Isso, André, se chama perda de autonomia. Completa perda de autonomia. Não? Desde a eleição para reitor, quem é que vai coordenar ou presidir uma organização social? Será eleito? Certamente que não. Não? Então, há aí, e é por aí que a questão fica muito complicada, da gente olhar aceitar como um todo o Futurice. Das fontes de financiamento e da gestão dos recursos próprios, nós sim queremos. Nós não precisamos de uma organização social para fazer isso, mas nós queremos fontes alternativas. Por exemplo, esses fundos que estão sendo colocados, não os patrimoniais, porque você perde autonomia patrimonial. Mas o Fundo Soberano para a Educação é um fundo interessante. Nós temos o Fundo Soberano para a Amazônia, que é um fundo que recolhe fundos internacionais e nacionais para a preservação da Amazônia. Ora, um fundo soberano para a educação seria algo interessante, porque nos daria recursos que hoje nós não temos, fontes que hoje nós não temos. Nós não precisamos pensar em contemplar quem publica, porque isso tudo a gente já faz. O que nós queremos é ter, sim, mais recursos complementares, não substitutivos do nosso orçamento. Não? Então, vamos discutir o Futurice? Vamos, mas tem 2 premissas absolutamente fundamentais. A autonomia universitária tem que ser preservada, tanto na gestão, na administração, na gestão patrimonial, como também na academia, e a gratuidade do ensino em todos os seus níveis, graduação e estrito senso, tem que ser também garantidas. Não? Veja você, e acho que isso é uma questão que nos preocupa muito, é que as organizações sociais também estão propostas aí para interferirem até mesmo nos planos de ensino, das disciplinas, nos departamentos, os projetos de pesquisa que um departamento vai aprovar. Então, não é uma perda de autonomia apenas o que a reitoria faz. É uma perda de autonomia que vai até o âmago da universidade, que é o que nós fazemos como acadêmicos.